Regimento interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Primeira parte, parte primeira. Da organização, da composição e da competência. Título 1. Da organização. Artigo 1. O Tribunal de Justiça, com sede na capital federal, compõe-se de 48 desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos territórios federais. Artigo 2. O Tribunal funciona, inciso 1, em sessões, a linha A, do Tribunal Pleno, a linha B, do Conselho Especial, a linha C, do Conselho da Magistratura, a linha D, da Câmara de Uniformização, a linha E, das Câmaras Especializadas, a linha F, das Turmas Especializadas. Inciso 2. Em reuniões das comissões permanentes ou temporárias, parágrafo único. O tribunal possui 3 câmaras especializadas, 2 cíveis e 1 criminal, e 11 turmas, 8 cíveis e 3 criminais. Artigo 3. O Tribunal Pleno, constituído pela totalidade dos desembargadores, é presidido pelo presidente do tribunal e possui atribuições administrativas. Artigo 4. O presidente do tribunal, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça são eleitos pelo Tribunal Pleno entre os seus membros nos termos definidos neste regimento. Parágrafo 1. O presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça integram o Conselho Especial e o Conselho da Magistratura, sem exercerem no primeiro as funções de relator ou de revisor. Parágrafo 2. O presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça, ao concluírem os respectivos mandatos, retornarão às turmas, observado o seguinte. Inciso 1. O presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça integrarão, respectivamente, a turma de que saírem os novos presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e corregedor da Justiça. Inciso 2. Se o novo presidente for o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente ou o corregedor da Justiça, o presidente que deixar o cargo comporá a turma da qual provier o novo primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente ou o novo corregedor da Justiça. Inciso 3. Se o novo primeiro vice-presidente for o segundo vice-presidente ou o corregedor da Justiça, o primeiro vice-presidente que deixar o cargo comporá a turma da qual provier o novo segundo vice-presidente ou o novo corregedor da Justiça. Inciso 4. Se o novo segundo vice-presidente for o primeiro vice-presidente ou corregedor da Justiça, o segundo vice-presidente que deixar o cargo comporá a turma da qual provier o novo primeiro vice-presidente ou o novo corregedor da Justiça. Inciso 5. Se o novo corregedor da Justiça for o primeiro vice-presidente ou o segundo vice-presidente, o corregedor da Justiça que deixar o cargo comporá a turma da qual provier o novo primeiro vice-presidente ou o novo segundo vice-presidente. Parágrafo 3. O retorno de que trata o parágrafo anterior deverá observar o óbice do artigo 6, mediante as permutas que se fizerem necessárias. Artigo 5. O desembargador terá assento na turma em que houver vaga na data de sua posse. Se empossado, simultaneamente, mais de um desembargador, a indicação da preferência por turmas dar-se-á na ordem decrescente de antiguidade. Artigo 6. Não poderão ter assento, na mesma turma ou câmara, desembargadores, cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral, inclusive por afinidade, até o 3º grau. Parágrafo 1. Nos julgamentos do Conselho Especial, a intervenção de um dos desembargadores, nos casos de que trata este artigo, determinará
ou impedimento do outro, o qual será substituído, quando necessário, na forma determinada neste regimento. Parágrafo 2. O impedimento do parágrafo anterior não se aplica aos julgamentos de matéria administrativa no Tribunal Pleno e do Conselho Especial. Título 2. Da composição e da competência. Capítulo 1. Do Conselho Especial. Artigo 7. O Conselho Especial compõe-se de 21 membros e é presidido pelo presidente do tribunal. Parágrafo 1. Integram o Conselho Especial. Inciso 1. Os 11 desembargadores mais antigos, entre eles o presidente do tribunal, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e o corregedor da Justiça. Inciso 2. 10 desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno. Parágrafo 2. Em caso de impedimento do presidente, a condução dos trabalhos será transmitida ao primeiro vice-presidente ou, na impossibilidade deste, ao segundo vice-presidente, na impossibilidade de ambos, ao membro mais antigo que lhe suceder na ordem decrescente de antiguidade. Artigo 8. As vagas, por antiguidade, serão providas pelos membros mais antigos do Tribunal Pleno mediante ato do presidente. Artigo 9. A eleição prevista no inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 7 será realizada em votação secreta. Parágrafo 1. As candidaturas serão apresentadas no início da sessão convocada para a eleição. Parágrafo 2. Nas vagas destinadas ao 5º Constitucional, será observado o critério da alternância prevista em lei. Parágrafo 3. Será eleito o desembargador que obtiver maioria simples, observando a regra do artigo 360, parágrafo 1, quanto ao quórum de instalação. No caso de empate, será considerado eleito o desembargador mais antigo no tribunal. Parágrafo 4. No caso de empate, será considerado eleito o desembargador mais antigo no tribunal. Parágrafo 5. O mandato dos membros eleitos será de 2 anos, admitida uma recondução. Parágrafo 6. O desembargador que integrar o Conselho Especial por 4 anos, desprezada a convocação por período igual ou inferior a 6 meses, só poderá ser candidato se esgotados todos os nomes dos elegíveis. Parágrafo 7. Quando no curso do mandato o membro eleito passar a integrar o Conselho Especial pelo critério de antiguidade, será declarada vacância e convocada a eleição para o provimento da respectiva vaga. Artigo 10. Serão considerados suplentes, na ordem decrescente da votação, os membros não eleitos. Na falta destes, observar-se-á a antiguidade. Artigo 11. A substituição dos membros do Conselho Especial, nas férias, nos afastamentos e nos impedimentos, será feita por convocação do presidente do tribunal, observados os seguintes critérios. Inciso 1. Os membros escolhidos pelo critério de antiguidade serão substituídos de acordo com a ordem decrescente dessa, excluídos os suplentes e inadmitida a recusa. Inciso 2. Os membros eleitos serão substituídos pelos suplentes na ordem decrescente da votação, ou, na falta destes, na ordem de antiguidade, inadmitida a recusa. Inciso 3. Os membros convocados ficarão vinculados aos processos que lhes forem distribuídos. Artigo 12. O Conselho Especial somente se reunirá na presença de desembargadores com um número equivalente ao inteiro que se segue a metade de seus membros, no mínimo. Parágrafo 1. Quando exigido quórum qualificado para deliberação, o Conselho Especial não se reunirá sem que estejam presentes desembargadores em número equivalente, no mínimo, a 2/3 dos membros que o integram, considerados os substitutos. Parágrafo 2. Far-se-á a verificação de quórum no início da sessão de julgamento. Artigo 13. Compete ao Conselho Especial, inciso 1, processar e julgar, originariamente, a linha A, nos crimes comuns e de responsabilidade, os governadores,
dos territórios, o vice-governador e os secretários de governo do Distrito Federal e dos governos dos territórios, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha B. Nos crimes comuns, os deputados distritais e nesses e nos de responsabilidade, os juízes de direito do Distrito Federal e dos territórios e os juízes de direito substitutos do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha C. O mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente do tribunal de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os artigos 21, inciso 2 e 23, inciso 4, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da mesa do presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros, do governador do Distrito Federal e dos governadores dos territórios. A linha D. O habeas corpus, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeita à jurisdição do Conselho Especial, ressalvada a competência da Justiça Especial e a dos tribunais superiores. A linha E. O mandado de injunção, quando a elaboração de norma regulamentadora for atribuição de órgão, de entidade ou de autoridade, quer da administração direta, quer da indireta, dos governos do Distrito Federal e dos territórios, da Câmara Distrital ou do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A linha F. O conflito de competência entre órgãos e entre desembargadores do próprio tribunal. A linha G. A ação rescisória e a revisão criminal dos próprios julgados. A linha H. O incidente de arguição de inconstitucionalidade. A linha I. Os embargos infringentes opostos aos próprios julgados e as ações rescisórias de competência das câmaras. A linha J. A carta testemunhável relativa a recurso especial, extraordinário ou ordinário. A linha K. A ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou de ato normativo distrital em face da lei orgânica do Distrito Federal e as respectivas reclamações para garantir a autoridade de suas decisões. Inciso 2. Promover o pedido de intervenção federal no Distrito Federal ou nos territórios, de ofício ou mediante provocação. Inciso 3. Julgar as exceções e os incidentes de impedimento ou de suspeição relativos a desembargadores e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e territórios. Inciso 4. Julgar a exceção da verdade nos casos de crime contra a honra em que o querelante tenha direito a foro por prerrogativa de função. Inciso 5. Julgar os recursos referentes às decisões dos membros do tribunal nos casos previstos nas leis processuais e neste regimento. Inciso 6. Executar as sentenças que proferir nas causas de sua competência originária, podendo o relator delegar aos magistrados de primeiro grau a prática de atos não decisórios. Inciso 7. Processar e julgar proposta de súmula sobre matéria de sua competência e de competência comum às câmaras especializadas. Inciso 8. Julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade de seus julgados, nos termos do artigo 988, inciso 1 e 2 e parágrafo 1 do Código de Processo Civil. Capítulo 2. Do Conselho da Magistratura. Artigo 14. O Conselho da Magistratura é integrado pelo presidente do tribunal, pelo primeiro vice-presidente, pelo segundo vice-presidente e pelo corregedor da Justiça. Parágrafo único. O Conselho da Magistratura será presidido pelo presidente do tribunal e se reunirá ordinariamente na penúltima sexta-feira de cada mês, exceto se desnecessário e extraordinariamente mediante convocação de qualquer de seus membros. Artigo 15. Compete ao Conselho da Magistratura, inciso 1, julgar representação contra magistrados por excesso injustificado
de prazos legais e regimentais. Inciso 2. Regulamentar e atualizar a tabela do regimento de custas das serventias judiciais e dos serviços notoriais e de registro, observado o disposto no artigo 72. Inciso 3. Julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo presidente do tribunal nos casos do artigo 266. Inciso 4. Exercer as funções que lhes forem delegadas pelo Conselho Especial ou pelo Tribunal Pleno. Artigo 16. Autuada a representação de que trata o inciso 1 do artigo 15, será encaminhada ao presidente nos casos de desembargadores ou ao corregedor nos casos de magistrados de primeiro grau que funcionarão como relator. Parágrafo 1. Ouvido previamente o magistrado no prazo de 10 dias. Inciso 1. A representação poderá ser arquivada por decisão do relator. Inciso 2. Não sendo o caso de arquivamento liminar, o magistrado será intimado para apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Parágrafo 2. Julgada procedente a representação, o magistrado será intimado para praticar o ato em 10 dias. Parágrafo 3. Quando manifestamente infundada a justificativa apresentada, o relator poderá, no prazo de 48 horas, determinar a intimação do magistrado para praticar o ato em 10 dias, ad referendum, do Conselho da Magistratura. Parágrafo 4. Permanecendo inerte o magistrado, os autos serão encaminhados ao seu substituto legal para decisão em 10 dias. Capítulo 3. Da Câmara de Uniformização. Artigo 17. A Câmara de Uniformização é integrada pelo desembargador mais antigo das turmas cíveis, que a presidirá, e pelos 2 desembargadores mais antigos de cada uma delas. Parágrafo 1. A Câmara de Uniformização será presidida pelo desembargador mais antigo em rodízio anual e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário. Parágrafo 2. Será considerada a antiguidade no órgão julgador de origem do desembargador. Parágrafo 3. A Câmara de Uniformização reunir-se-á na presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, a 2/3 de seus membros. Parágrafo 4. Nas faltas e impedimentos, os desembargadores serão substituídos pelos integrantes das respectivas turmas cíveis, observada a ordem decrescente de antiguidade. Parágrafo 5. O presidente não receberá distribuição e somente votará quando houver empate e nos processos vinculados. Quando chamado a julgamento, processo da sua relatoria, passará a presidência ao desembargador que o suceder na ordem de antiguidade. Parágrafo 6. O desembargador ficará vinculado a todos os efeitos distribuídos e não julgados até a data que deixar de integrar o órgão. Parágrafo 7. No rodízio anual da presidência, o desembargador mais moderno da turma de origem do presidente deixará de integrar o órgão. Artigo 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar. Inciso 1. O incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento. Inciso 2. O recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva. Inciso 3. O incidente de assunção de competência. Inciso 4. Proposta de súmula em matéria civil e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento. Inciso 5. Julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do artigo 988, inciso 4 e parágrafo 1 do Código de Processo Civil. Inciso 6. A reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.